Mas se eu te falasse que, mesmo na Marvel, tem alguns personagens que poderiam vencer o Superman. Sério, é bem possível, né? E eu não tô falando daqueles personagens que você provavelmente tá pensando. É uma galera bem mais desconhecida. Vem comigo que eu já te digo quem são esses caras e você vai bolar. Peter aqui. Nessas comparações do universo Marvel contra o universo da DC, todo mundo sempre coloca quem? O Superman em comparação com o Thor, com o Hulk, sei lá, ou com algum ser cósmico da Marvel, né? Porque assim, o nível de apelação é realmente diferente lá na DC, principalmente com o último filho de Krypton. Mas dessa vez a gente resolveu pensar um pouquinho mais fora do óbvio, né? Sair um pouquinho do óbvio. E fazendo isso, a gente percebeu que essa história da Marvel ser menos apelona não é tão verdade assim. Já que a gente tem vários personagens que nem são tão absurdos assim no universo Marvel e que poderiam sim vencer o Superman sem força barra, numa luta direta. Bom, na verdade, a própria DC vive provando que ele não é imbatível, né? É só a gente pensar que o Batman vence o Superman em algumas lutas. O Batman que não tem nenhum superpoder. Só daí já dá pra ver que o cara nem é tão invencível assim. Outra coisa importante, a gente não levou em conta a Kryptonita. Lógico, né? Com Kryptonita até eu consigo vencer o Superman. Então é claro que ela não conta. Lembrando, vamos lá, galera, lembrando que essa lista aqui são personagens que poderiam vencer o Superman, mas não necessariamente não perderiam pro Superman, ok? Vamos lá então. Gladiador. E pra começar, o Gladiador, né, que muitas vezes é chamado de o Superman da Marvel, né? Isso não é à toa. Os dois realmente têm várias coisas em comum. Primeiro que o nome do Gladiador é Clark. Olha isso, Clark. Lembra o quê? Lembra Clark Kent. Ele também é um dos últimos sobreviventes da raça dele e tem poderes muito parecidos com o do Superman. Com uma diferença, o Gladiador depende da própria confiança e tem um motivo pra lutar. Se ele não tiver isso, né, se a confiança dele for abalada, o Gladiador perde totalmente os poderes dele. O que seria até uma fraqueza. Aliás, seria não, é uma fraqueza, já que o Superman não tem nada disso. Mas mesmo assim, mesmo com um certo equilíbrio, o Gladiador pode vencer o Superman. O cara já teve dentro de explosões de planetas supernovas. Mas o que mais chama a atenção mesmo foi a vez em que ele simplesmente rasgou um buraco negro no meio. Isso está um pouco além do que o Superman pode fazer atualmente, ok? Então dá pra dizer que o Gladiador poderia sim vencer ele. Vampira! A Vampira é uma integrante clássica dos X-Men. Ela consegue roubar temporariamente os poderes, as lembranças e até, né, de repente as emoções de qualquer um, só tocando na pessoa. Então fica fácil saber como é que ela venceria o Superman. É claro que, sendo o Superman, é muita coisa pra absorver. Não dá pra ter certeza que ela iria aguentar essa carga toda, não dá. Mas se a gente analisar o histórico dela, é bem possível sim. Fisicamente ela não tem uma força notável. Claro, é claro que o Superman é muito mais poderoso, mas é essa habilidade dela como mutante que poderia salvar o dia. Poderia colocar o Kal-El pra dormir. Ela é o tipo de pessoa que o Batman adoraria conhecer, né? Se ela existisse no universo da DC, com certeza o Batman queria conhecer ela. Muitos inimigos do Superman iriam gostar de ter uma vampira do lado pra lutar contra ele. Isso eu posso garantir. Cable! O Cable é muito mais do que um cara grande com umas armas poderosas na boa. Ele é um mutante, filho do Cíclope, só que de um futuro diferente. O Cable tem poderes de telepatia e telecinese, que já é uma vantagem legal pra ter sobre o Superman. Mas assim, o que realmente deixa ele poderoso nem é isso, né? É a estratégia dele, o cara é muito estratégico. Alguns dos planos montados pelo Cable são complexos do mesmo nível do Batman, que é conhecido pelo quê? Por conseguir vencer o Superman só na base do preparo. É o sobrenome do Batman, é verdade. Batman com o quê? Com o preparo. As chances do Cable tá exatamente nesse preparo que ele costuma ter. Ele pensaria num plano pra anular o Superman de alguma forma. E seria um dos confrontos mais interessantes dessa lista. De verdade. Ah, ele ainda tem a vantagem das viagens no tempo. E conhecendo o Cable como a gente conhece, eu não duvido que ele ia tentar voltar e matar o Clark Kent ainda criança. Lá no meio do Kansas, né? Na fazenda dos Kent. Ou talvez ainda bebê recém-nascido lá em Krypton, não sei. Nate Gray. E também não dá pra não citar o Nate Gray, que é uma versão do Cable de outra realidade. Assim como o Cable, ele tem os poderes de telepatia e telecinese, mas só que assim, tipo, muito mais poderosos, em níveis realmente absurdos. Ele é considerado um mutante nível ômega, que são aqueles mutantes, né, que possuem as habilidades manifestadas em um nível muito alto. Tipo, quem é mutante nível ômega é muito mais poderoso que a maioria dos super-heróis da Marvel. O cara consegue manipular e alterar matéria só com o poder da mente. Seria uma coisa bem além do poder do Superman. Realmente não daria pra ele. Aqui a gente teria um dos poucos casos em que o Superman não teria nenhuma chance. Seria completamente superado, derrotado, tipo, com muita facilidade pelo Nate Gray, que é um dos mutantes mais poderosos que existe. É até covardia colocar o Nate Gray nessa lista. Tipo, se eu falei no início dessa lista que alguns personagens aqui também poderiam perder pro Superman, esquece. Esse aqui não perde nem a cacetada. Homem-Formiga. Que é Homem-Formiga, Pedro? Calma, vamos lá. O Homem-Formiga é um dos membros mais subestimados dos Vingadores, sabe disso. Mas ele tem a sua importância e não é um herói exatamente fraco. Lembra daquela teoria maluca de que ele podia destruir o Thanos de dentro pra fora, encolhendo? Essa seria uma das possibilidades dele vencer o Superman, né? De dentro pra fora. Só que assim, não é como você tá pensando, não é explodindo. Na verdade, o próprio fato de que o Homem-Formiga consegue encolher já é uma vantagem, né? O Superman teria muitas dificuldades pra lutar contra alguém tão pequenininho. Tipo, não que seria difícil pro Superman, mas só ia complicar um pouquinho. Mas ele tem toda a questão da tecnologia, das partículas PIN.
tudo isso pode ser usado a favor do Homem-Formiga numa luta contra o Superman. E isso vocês têm que entender. Não é explodindo de dentro pra fora, porque a composição molecular do Superman, ela é diferente, ela é kryptoniana, então pode ser tudo aço. Então o Homem-Formiga provavelmente seria destroçado lá dentro quando ele fosse expandir. Mas ele poderia encolher órgãos do Superman com as partículas PIM. Isso daria pra fazer. Na base da criatividade, ele conseguiria derrotar o Azulão, mesmo sendo muito mais fraco do que ele. Tipo, é uma possibilidade. A gente especula isso. Mas, então, por que você já disse em outro vídeo que com o Hulk ele não consegue? Porque o Hulk, se ele entrar dentro do Hulk, como já aconteceu nas histórias dos quadrinhos, ele sai todo ferrado de radiação. O Hulk é todo radioativo. Imagina um cara desse tamanho lá dentro, cheio de radiação seria muito maior pra cima dele. Então, com o Superman, ele teria chance de usar as partículas PIM. Isso aqui a gente tá só especulando. E agora vamos fechar a lista, hein? Segura, porque essa vai dar treta. Mas escuta primeiro, hein? Vamos lá? Garota Esquilo. Calma, calma, calma. Se você não conhece, se você não sabe quem é a Garota Esquilo, provavelmente você tá achando um absurdo ela tá nessa lista. Afinal, ela só tem o poder de controlar, tipo, uma cambada lá de esquilos, um monte de esquilo. Só que se vocês sabem quem é a Garota Esquilo, se vocês conhecem, você entende por que ela tá fechando essa lista e sabe que o Superman não teria a menor chance contra ela. E os motivos são muito simples. É o histórico dela. Tipo, como que vai derrotar? A Garota Esquilo já derrotou o Doutor Destino, um dos vilões mais poderosos e mais inteligentes da Marvel. Mas ele não foi o único a sofrer a ira dos esquilos dela. Aquele tico inteiro ficou de louco. O Thanos, galera, sim, o Titã Louco já foi derrotado pela Garota Esquilo lá nos quadrinhos. É canônico, não é filha. Aí é fácil, só você ligar os pontos, né? Se ela dá conta do Thanos, por que não daria conta do Superman? Me responde essa, vai, quero ver. Não, Peter, foi tudo palhaçada. Canônico? E aí? O mais legal das vitórias da Garota Esquilo é que geralmente, tipo, elas não são mostradas, a gente não vê ela ganhando. Elas só acontecem fora dos quadrinhos. Só fica aquela que ela venceu os caras, mas não é mostrado. Mas tudo indica que ela simplesmente, tipo, invoca aquela legião de esquilos e os vilões simplesmente não conseguem fazer mais nada. Simples e eficaz. Como seria a luta? Não sei. Mas se seguir a lógica, ela vence. Peter, você realmente acredita nisso? Não. Mas os roteiristas, sim. Então eu tive que colocá-la aqui. Mas, logicamente, é apenas pra dar um tempero, uma menção honrosa, né? Pra gente discutir. Agora me diz você, tem mais alguém na Marvel que daria conta do Superman sem ser aqueles heróis famosos que todo mundo conhece? Tipo, não pode, não vale mainstream. Se lembrou de mais alguém, deixa aqui nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um joinha! Capricha demais, aquela força de sempre, né? E aproveita para se inscrever no canal, porque a gente sempre tá trazendo pra vocês informações canônicas dos quadrinhos, dos super-heróis, do cinema como um todo. Aqui, vocês sabem, vocês estão comigo há 5 anos, a gente tá chegando a 10 milhões de inscritos por você. Muito obrigado de coração por tudo isso, por todo esse trabalho que vocês me proporcionam. Vocês são demais. Até a próxima. Fui!